Fala aí, fãs do tabuleiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos analisar e estudar juntos uma partida incrível jogada agora no Tata Steel Masters, na sua 86ª edição, entre o campeão Dig Liren e o indiano prodígio Gukesh. Então se prepara aí, pega papel e caneta para anotar que essa partida é fantástica. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like, fortalece aí pra gente, deixa um comentário bacana, tá certo? Vamos para o vídeo de hoje. Esta foi a terceira rodada do Tata Steel Masters com o campeão mundial Dig Liren jogando com as peças pretas contra Gukesh, um jogador indiano de 17 anos apenas, que se classificou para o torneio de candidatos. E eles vão partir para uma italiana com a variante Gioco Pianissimo. E aí vai uma curiosidade bacana, o nome Gioco Piano significa jogo lento em italiano, que indica exatamente a natureza desta abertura, que normalmente conduz a um jogo mais posicional do que tático. E a partida começa com E4, E5, cavalo em F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6 e D3. A ideia por trás de D3 é que as brancas reforçam o centro e adicionam um defensor ao peão de E4, enquanto o movimento também abre a diagonal para o seu bispo de casas escuras se desenvolver e, ao mesmo tempo, defende o bispo de casas claras que está ali em C4. Pretas jogam bispo em C5 e prossegue então a partida com C3, entrando na variante Gioco Pianissimo. Negras jogam D6, A4, e aqui o Gukesh já está aí preparando alguma armadilha já com o A4, planejando jogar um B4, atacando o bispo, que se recuando a B6 vai ficar encurralado com o A5 na sequência. E claro, Dig Liren, já visualizando tudo isso, joga A5, interceptando o peão de A4, impedindo os maiores avanços e qualquer maldade que estivesse na cabeça de Gukesh. As brancas vão com bispo para G5, uma cravada importante e muito incômoda para as negras, com este bispo ali em G5, e as pretas imediatamente tratam de questionar este bispo com H6. Elas sabem o quão é ruim esse bispo ali em G5, e já questionam com este lance em H6, né? Forçando o bispo a se retirar. Ele mantém-se na linha da cravada, retornando ali o bispo, ou recuando o bispo para H4, e as negras jogam bispo em A7. E com isso, nesse momento, as brancas no nono lance vão sair, né, da linha principal, vão evitar essa linha principal, até por jogos anteriores do Dig Liren. Gukesh vai com o cavalo para A3, e aqui sai da linha principal. Pretas jogam dama em E7, e aí as brancas vão com o cavalo para B5, ameaçando o cavalo de E7, tentando quebrar aí o par de bispos. Dig Liren não permite, joga bispo em B6. Brancas vão com dama para B3, focando ali de imediato já o ponto de F7, né, como a gente pode perceber, criando possibilidades táticas com esse lance. Dig Liren, sem muita conversa para não facilitar, G5, expulsando ali esse bispo de imediato, essa incômoda cravada que ele estava promovendo ali no cavalo de F6. Bispo G3, e Dig Liren faz uma coisa que assusta, né, quando a gente olha. Mesmo com toda a estrutura do lado do rei já avançada, ele roca pequeno, e as brancas levam 20 minutos pensando para fazer esse lance, que é rocar para o lado da dama, na ala da dama. Nós temos agora roque em lados opostos, o que configura aí uma batalha bastante acirrada que vai ocorrer no meio do tabuleiro. Pretas avançam o cavalo para H5, já buscando eliminar esse bispo que está ali em G3. As brancas, neste momento, vão avançar o peão de D, abrindo linhas ali no centro, quebrando o centro de peões. Nesse momento, então, as pretas, Dig Liren retoma toma D4, e aqui cavalo vai tomar D4. Tomando aqui, você tem agora diante da dama, veja que interessante, a coluna está aberta, a dama
já está com acesso direto para tomar o peão de E4 das brancas, se quiser. Mas observe que interessante, nesse momento, as brancas primeiro jogam G4. Mas por que é que as pretas não tomaram o peão de E4, já que ele está gratuito? Porque tem um pequeno golpe tático aqui. Então vamos voltar só esse lance um bocadinho. Se as negras nesse momento tomassem E4, observe que tem aqui um tático. Bispo tomaria D6, ameaçando diretamente a torre. E aí peão de C tomaria e a dama poderia retomar o bispo lá em B6, levando a vantagem de um peão a mais. Então, evitando esse tático, as pretas primeiro avançam o peão de G, catucando o cavalo das brancas, que tem que sair. O cavalo sai para H4 e, evitando qualquer possibilidade desse tático futuro, pronto, ele troca esse bispo que estava ali na linha da dama o tempo inteiro e com essas possibilidades que mencionamos, tomando então o bispo por cavalo, peão toma bispo. E agora sim, dama toma E4. Então perceba que tudo bem calculado, o Ding está botando as coisas no momento certo, na sequência certa. As brancas puxam torre de H para E1, ameaçando imediatamente a dama negra, que se retira para H7. E esse lance, a máquina diz que é um erro. Gukesh coloca sua torre em D2. Não fica muito claro qual é a sua intenção. Talvez o lance lá na frente vai mostrar que talvez ele tenha enxergado a possibilidade dessa dama chegar em G5 e ele está tentando fechar essa diagonal. Talvez tenha sido essa a intenção de Gukesh com esse lance de torre em D2. Mas as máquinas dizem que é um erro. Esse lance foi um erro. Ding joga bispo em D7, conectando as torres, permitindo que as torres se mobilizem com mais fluidez. E aí, as brancas catucam a dama de H7 com bispo em D3. Dama se retira para G7. E aí ele avança bispo para F5, oferecendo troca de bispo. E é o que acontece, bispo por bispo, cavalo retoma, ataca a dama ao mesmo tempo, que vai para G5. E ali já dá um catuque no cavalo, né? Um movimento bastante interessante. E como eu disse, parece agora justificar a ideia de Gukesh com torre em D2. Dama defende cavalo avançando para B5. Ele não retira o cavalo, mas avança a dama. Ding joga então torre de F, E8, disputando o domínio pela coluna de E. Gukesh avança a torre de E para E3. Ding propõe troca de cavalo, cavalo em G7, a troca acontece, cavalo por cavalo, rei toma cavalo, e aí Gukesh avança o peão para D5, tocando o cavalo. Mas Ding, antes de retirar o cavalo, mesmo estando sob ameaça, primeiro troca as torres, torre por torre, peão de F toma torre, e aí ele coloca o cavalo em B4 numa posição preparando a via crucis, que o rei das brancas já está para entrar. Essa partida mostra um controle ali fantástico. Gukesh então toma o peão de B7, ameaça a torre, que vai para a coluna E, aumentando ali, dobrando o ataque sobre o peão de E3. Bispo vai para F4, defende o peão de E3 enquanto ataca a dama ao mesmo tempo e inteligentemente, ele coloca a sua dama em F5 e olha só que intenção. Ele está mirando a casa de B1, fecha uma fuga do rei e tem um propósito maior nisso, porque ele já está prevendo o que é que ele vai fazer em conjunto com o cavalo. Dama retorna para B5 e nesse momento, cavalo em A2, cheque. Forçado, rei D1. E aí você vê que cálculo fantástico quando ele ocupou aquela diagonal mirando B1. Dama B1, cheque. Rei em E2. Dama G1 ameaçando G2 e outros Chekovski ali. E o rei já salta para D3. Cavalo sobe para B4, cheque. Rei tem que ir lá para D4. E aí a dama já ameaça tomar a torre. E aí não tem muito o que fazer. Gukesh coloca sua torre em D3, evitando ser tomado por dama, mas ao mesmo tempo oferecendo para o cavalo. Mas olha só o que Ding faz. Coloca a sua dama em E2, ameaçando o peão de B2 com um cheque
e já em vias de mate nesse momento. Ele, de brancas, coloca a torre em C3, impedindo essa tomada do peão com cheque, só que permite dama D2 cheque, enquanto o rei vai para C4, torre. Desce para E4, cheque, brancas abandonam porque não tem o que fazer. Ele, forçado, tem que ir com o rei para B3. E aí, depois de dama em D1 vai ser cheque, faça o que fizer, ele vai ter mate em 2 após esse lance, na verdade. Então você tem uma partidaça em que Diguiliri enfrentou esse fenômeno que é o Gukesh, né, com apenas 17 anos, mas uma partida que nos ensina muito e nos deixa aí com vontade de já jogar uma Diogo Piano e já praticar tudo que a gente aprendeu. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma ferramenta útil nas tuas mãos, tenha sido agradável para você, como foi para mim esse vídeo, esse aprendizado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, faz um comentário aí bacana. O que você acha que a gente pode melhorar? O que você gostaria que a gente fizesse no canal? Eu te agradeço de antemão. Até o próximo vídeo e um forte abraço.